vídeo da série de 3 vídeos que a gente está lançando aqui no nosso canal da campanha que a gente está fazendo de meio ambiente. Então, se você ainda não assistiu o primeiro, volta um pouquinho, entra lá, assiste e não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. Bora pro vídeo! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é pegar a medida do nosso pneu em cima da nossa espuma e recortar. Como a minha espuma era de uma densidade não muito alta, eu resolvi fazer 2 vezes o círculo para ela ficar mais fofa e assim também o meu puff fica mais alto. Mas isso é completamente opcional. Caso a sua espuma tenha uma densidade mais alta, você pode optar por fazer ou não dessa forma. Então, depois de tirar a medida bem certa do círculo, eu vou começar a recortar ele com um estilete. Essa parte foi bem chatinha de fazer. E lembrando que, como a gente está lidando com um objeto cortante, a gente tem que tomar bastante cuidado para não se machucar. Depois disso eu vou pegar de novo o nosso pneu e eu vou tirar a medida do diâmetro dele para saber qual o tamanho que eu vou precisar fazer o círculo do nosso MDF para recortar, pegando somente ali uma parte mais interna dele. Lembrando que esse círculo de madeira também tem que encostar no pneu, tá? Até por fixação e para ter apoio. Depois disso eu pedi ajuda para minha mãe e a gente recortou com uma serra tico-tico o nosso círculo de madeira. Lembrando também que são 2 círculos que a gente precisa para esse projeto. E pessoal, lembrem sempre de usar os equipamentos de segurança. E se você não tiver esse tipo de material ou não souber como usar, você também pode comprar esses círculos de madeiras prontos ou então pedir para algum marceneiro aí da sua cidade se ele consegue recortar para você. Depois de ter essas peças já recortadas, eu vou começar a fazer a montagem do nosso puff. E com isso eu vou começar então com a nossa cola de contato. A cola de contato é um tipo de adesivo que você consegue encontrar em casas de materiais de construção, papelarias. E sempre que a gente utilizar esse tipo de material, lembrem-se de ler as instruções no verso do produto, pois, por exemplo, a cola ela tem um tempo de secagem específico que pode variar de marca para marca. Além desse tipo de material ser normalmente tóxico e necessitar de alguns equipamentos de segurança para a utilização. Então eu vou começar fazendo a parte de cima do pneu, o nosso assento. E para isso eu vou começar passando a cola nas nossas espumas. Vou passar a cola também no nosso pneu, na parte que a madeira vai ficar apoiada. Então depois eu vou pegar a madeira que vai ficar apoiada em cima ali do nosso pneu e eu vou com a furadeira fazer alguns furos ao redor de todo o círculo para depois ajudar a fixar ela no pneu. Então eu vou deixar isso tudo de lado secando conforme as instruções da minha cola antes de grudar as peças. E enquanto esse tempo passa, eu vou começar a fazer a montagem dos pés. Para isso eu vou pegar o nosso círculo inferior ali, o que vai ficar embaixo do pneu, onde a gente vai apoiar o pneu em cima e onde vão ficar fixos os pés. E para isso eu também já vou pegar os meus pés ali para calcular mais ou menos a distância que eu quero que eles fiquem e vou furar com a furadeira os buraquinhos bem certinhos para encaixar. Esses pés eu já comprei prontos na internet, mas você encontra eles em vários lugares por diversos preços e de vários formatos diferentes. Aí você pode escolher o que você achar que vai combinar mais com o estilo do seu puff. Nesse meio tempo, então, já passou o nosso tempo de secagem da cola e eu já juntei o nosso círculo superior com o nosso pneu. E agora eu vou parafusar, então, onde eu tinha feito os furinhos antes para fixar melhor. E essa sou eu testando se isso vai funcionar ou não, porque até então eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Mas, como você pode ver, e se esse vídeo saiu é porque funcionou. Depois, então, de eu testar que essa parte de cima estava tudo certo com o nosso assento, eu passei a cola de contato na parte de cima da madeira, onde eu ia fixar as nossas espumas. Depois então de ter esperado o tempo e juntado essas duas partes, eu comecei a passar
a cola ao redor do pneu, aonde eu ia colar mais uma espuma para ele ficar mais fofo. Essa parte é completamente opcional, você pode deixar só o pneu mesmo, ou você pode fazer que nem eu, que comprei um pedaço de espuma bem fininho para colocar ao redor. Essa espuma eu também encontrei na internet, ela veio bem grande, tanto que eu dobrei ela no meio para ela ficar ainda mais fofa e também colei ela com a cola de contato, tanto dobrada nela mesma quanto ao redor do pneu, como você está vendo. Então depois também para ajudar na fixação e no acabamento, eu peguei meu grampeador de pressão e aonde eu achei que era necessário, eu grampeei com alguns grampos. E agora eu vou mostrar para vocês então como é que eu fiz a capa que vai encobrir o nosso puff. Então para isso eu vou estar utilizando o potinho, representando o puff, e esse tecido representando a capa. Eu vou estar mostrando aqui duas maneiras as quais você pode utilizar para fazer a capa desse puff. Então, o primeiro jeito vai ser o jeito mais fácil, que é você pegar e recortar um tamanho de tecido que vai cobrir todo o seu puff. E depois você vai ajeitando, fazendo as dobrinhas ali na lateral e prendendo embaixo com um grampeador. Eu não quis fazer dessa forma, apesar dela ser mais fácil, pois eu acho que o acabamento não fica tão legal. Como eu mostro ali, a lateral do puff ela fica com essas dobrinhas, que eu achei que não ia ficar tão bonito. O segundo jeito, que foi o jeito que eu fiz, foi calcular a medida de toda a lateral do puff e cortar um tecido que fosse retangular e que pudesse cobrir então toda a lateral. E depois eu medi então a parte de cima, o círculo, cortei essas duas partes e juntei como se fosse uma tampinha. E aí ficou tipo um saco. E esse jeito, além de ser um pouco mais difícil para fazer, você vai precisar costurar. E lembrando que eu aqui utilizei máquina de costura, mas você também pode costurar à mão ou então enviar para uma costureira. E esse segundo jeito, apesar do acabamento ficar muito melhor, como ele é muito justo ao puff, fica bem difícil de colocar, demora bastante tempo e exige um certo esforço. Mas também não é nada impossível. Mas é quase, porque eu passei quase uma hora colocando isso em cima do puff. Então também tinha deixado uma sobra ali na lateral para eu poder fazer o acabamento embaixo. E depois de ter colocado então a nossa capa no puff, eu ajustei bem e comecei a fixar embaixo com o meu grampeador de pressão em cima do próprio pneu. Depois foi só pegar o nosso MDF com os pés e parafusar no lugar. E esse foi o resultado final.